E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com as nossas lições de direito administrativo, que eu tinha dado uma pausa nelas aqui no canal, mas vamos seguir até completar 50. E o tema de hoje é responsabilidade civil das empresas concessionárias de rodovias, tá? Esse tema é legal porque ele aborda dois assuntos importantíssimos do direito administrativo: responsabilidade civil e concessões de serviços públicos, tá? Se você quer pegar os slides que eu uso aqui na aula, é só entrar no nosso Telegram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá entrar no nosso grupo de Telegram, que eu já coloquei hoje de manhã esses slides lá, tá? Toda videoaula que nós temos aqui no canal, nós estamos colocando os slides lá, tá ok? E esses slides, eles são muito legais para você revisar o assunto, né? Às vezes você lembra, eu já vi tal coisa em uma aula lá no Revisão, mas você não quer ver o vídeo todo de novo? Tá lá o slide, você vai direto no julgado, facilita para fazer uma revisão de véspera de prova também, né? Então, vamos lá, ó. Começando pela lei 8987, que vai tratar da responsabilização das concessionárias de serviço público, tá? Olha o que o artigo 25 fala. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido. É bastante óbvio até aqui, né? Cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, ou seja, a concessionária vai responder perante o Estado, em sentido amplo, né, poder concedente, aos usuários do serviço público ou aos terceiros, tá? Então, olha só, a própria lei já deixa claro que a concessionária responde perante os terceiros. Havia uma divergência grande se essa responsabilidade perante terceiros era objetiva ou era subjetiva. Vamos chegar lá, isso daí já foi pacificado pelo STF há uma década, mas nós vamos chegar lá. Sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Essa parte final aqui é bem importante para você fazer prova, tá? É muito comum o examinador querer trocar isso aqui e falar mais ou menos assim, olha, se o poder público deixou de fiscalizar a concessionária, ele vai responder solidariamente. Não responde solidariamente, tá? A responsabilidade é da concessionária. Eventualmente, podemos ter uma outra responsabilidade por omissão do poder público, mas será uma outra relação jurídica, tá? Na relação aqui, concessionária-usuário, quem vai responder é a concessionária, por todos os prejuízos causados, ok? Não importa como foi essa fiscalização do poder público, ou mesmo se ela nem existiu. Seguindo, o julgado do STF que deixou claro que a responsabilidade perante terceiros é objetiva. Olha só, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, e aqui não importa se é concessão, se é permissão, se é autorização, é uma pessoa de direito privado que está prestando um serviço público. É objetiva relativamente a terceiros usuários e a parte mais importante do julgado, não usuários do serviço, tá? Então, por exemplo, o avião da companhia aérea caiu na sua casa, você que é dono da casa, é usuário do serviço de aviação? Nesse caso, não. Você é só um terceiro atingido. A companhia aérea vai responder objetivamente? Vai responder objetivamente, inclusive perante os não usuários do serviço. Ok. Primeira questão agora. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nessa relação entre concessionária e usuário? O STJ entende que sim, tá? Nós já tivemos alguma oscilação na jurisprudência aqui, mas desde um bom período até, o STJ já pacificou, pelo menos até o momento, vamos dizer que está pacificado, que incide sim essa relação consumerista, tá? Olha só. A empresa concessionária que administra a rodovia mantém relação consumerista com os usuários, tendo responsabilidade objetiva. Aí você vai prestar atenção aqui no detalhe, tá? Essa responsabilidade, ela é objetiva, ninguém discute, mas ela tem um duplo fundamento para ser objetiva, tá? Um fundamento está no CDC, porque é um consumidor, e o outro fundamento é a relação de direito público que existe, tá? Sabe aquele fundamento geral lá da Constituição Federal para a responsabilidade objetiva do Estado? Pois é,
inclui essa concessionária porque, enquanto prestadora do serviço público, ela está fazendo as vezes de Estado, né? Ela está ocupando o papel que era para o Estado ocupar. Então, ela também responderá objetivamente por força de uma relação de direito público, tá? Então, assim, não muda o resultado, de fato é responsabilidade objetiva, mas saiba que tem esses dois fundamentos concomitantes aqui. Primeiro, porque é uma relação consumerista e depois porque é uma relação de responsabilidade civil objetiva do Estado ou de quem esteja prestando o serviço em nome do Estado. Beleza? Em quais casos a concessionária responde? Aqui, para responder essa pergunta, o que a gente tem que fazer é o seguinte: pegar os julgados do STF, STJ, especialmente STJ, e ver em quais hipóteses nós já temos jurisprudência consolidada falando que a concessionária responde. Por quê? Porque são esses casos de jurisprudência já fixada pelo STJ e pelo STF que caem em prova, tá? E aí eu destaco 4 aqui para você. Primeiro, acidentes causados por animais na pista, tá? Sabe? Tem a rodovia, entrou um cavalo na rodovia, teve um acidente, dano patrimonial, às vezes até o dano à incolumidade física ou à vida dos passageiros ali daquele veículo. Ok. Nesse caso, a empresa concessionária pode entrar com uma ação de regresso contra o dono do animal, tá? É possível. Aí ele demonstrando a negligência do dono do animal em cuidar do seu rebanho. Mas isso não importa para o usuário da rodovia. Você está numa rodovia privatizada, né, que é uma concessão de serviço público, sofreu um acidente porque tinha um animal na pista, a concessionária vai responder. Se ela tiver direito de regresso contra alguém, aí o caso prático vai falar e não será da conta do usuário do serviço. Beleza? Atropelamento de pedestres que atravessam a rodovia. Nesses casos, a concessionária também responderá, tá? Preste atenção que a responsabilidade aqui é objetiva, mas não é pela teoria do risco integral. Então, eventualmente, esse pedestre, ele pode ficar sem ter direito a uma indenização se for demonstrado pela concessionária culpa exclusiva da vítima. É possível aplicar as excludentes de ilicitude aqui, mas se não for o caso de aplicarmos uma excludente de ilicitude, será o caso de a concessionária indenizar. Corpos estranhos na rodovia que causem acidente automobilístico. Por exemplo, tinha uma pedra grande no meio da rodovia. Como essa pedra foi para lá? Não importa do ponto de vista do usuário do serviço da rodovia, tá? Do ponto de vista do usuário, a responsabilidade é sempre da concessionária da rodovia. Por isso que ela responde. Se eventualmente foi alguém que colocou essa pedra lá para sabotar a rodovia, ela vai ter direito de regresso contra esse sabotador. Mas isso não é da conta do usuário. E agora, o julgado que é mais importante para fins de provas de concurso. É esse daqui, ó, do STF em 2018. Olha só. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime de furto praticado em posto de pesagem. Muita atenção aqui, tá? Esse julgado do STF, ele é um tanto quanto casuístico, tá? Por quê? Porque ele falou especificamente do crime de furto. Ele falou que a concessionária tem dever de vigilância. Então, como o dever de vigilância faz parte do serviço da concessionária, isso é o que nós podemos classificar como um fortuito interno, portanto, faz parte da prestação do serviço e é responsabilidade da concessionária. Ok, fica com isso. Furto, uma vez que foi uma falha no dever de vigilância da concessionária, será responsabilidade dessa mesma concessionária. Contudo, nós temos um caso em que a jurisprudência do STJ vai falar que a concessionária não responde, e é muito parecido. Mas ao invés de ser furto, é o caso de roubo, tá? E aqui foi colocado no julgado especificamente como roubo e sequestro, mas poderia ser roubo ou sequestro, também serviria. Olha só o caso. A ocorrência de roubo e sequestro
com o emprego de arma de fogo é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se assim a responsabilidade da recorrente. A recorrente, nesse caso, era uma concessionária de serviço público. O fato aqui é o seguinte, o usuário vai lá e para, por exemplo, no guichê para pagar o pedágio. Nesse momento, aparece um grupo armado e faz um assalto, um sequestro, enfim, um crime violento ou com uso de grave ameaça, tá? Nesse caso, rompe-se o nexo de causalidade. Por quê? Porque o STJ entende que esse será um fortuito externo, tá? Não faz parte do serviço da concessionária garantir segurança armada para os usuários, tá? Portanto, nesse caso, quem falhou aqui foi o poder público no dever geral de prestar segurança pública aos usuários. Não será responsabilidade da concessionária. Então, olha só, mesmo que um julgado aqui seja do STF, no caso do furto, e o outro seja do STJ, no caso de roubo, nós podemos fazer uma interpretação coerente desses dois julgados e entender que eles coexistem mesmo, tá? Então, olha só, se é um crime sem violência ou grave ameaça em que a falha foi na vigilância, a concessionária responde. Se foi um crime com violência ou grave ameaça em que não houve falha de vigilância, foi porque chegou gente lá armada e rendeu seguranças. Nesse caso, a concessionária não responderá. Perfeito? Isso já foi objeto de cobrança em provas. Vamos ver duas questões de provas aqui, provas relativamente recentes de 2018 e provas de alto nível. Primeiro, procurador de São Paulo em 2018. Olha só. Empresa de ônibus permissionária de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros envolveu-se em acidente de trânsito em rodovia estadual explorada por concessionária, tendo um de seus veículos, durante a prestação do serviço de transporte, colidido com automóvel particular, provocando danos materiais e o falecimento de um dos ocupantes do carro. De acordo com a jurisprudência do STF, alternativa A permissionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros poderá ser objetivamente responsabilizada pelos danos provocados em razão do acidente, ainda que as vítimas não sejam usuárias do serviço público por ela prestado. Veja, uma prova difícil, 2018, cobrou aquele julgado lá de 2009 que eu falei no começo da aula. Só o que você precisava saber aqui é que a concessionária responde objetivamente perante os não usuários do serviço. Por isso está certo, está correta essa alternativa A. Ok? Mais uma questão, procurador de João Pessoa em 2018. Olha só, João foi furtado nas dependências de uma entidade que é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Ok. A qual deixou de agir com o cuidado necessário à vigilância. Olha como essa questão, ela fez essa questão, ela fez muita questão, né? Ela tomou o devido cuidado de deixar nas exatas palavras que o Supremo usa, justamente para remeter aquele julgado. Falou, olha só aqui, ó, falha no serviço de vigilância. Deixou claro que era uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. E aí o que ele quer saber? Nessa situação, consideram-se os dispositivos constitucionais e o entendimento do STF, a entidade A deverá ser responsabilizada civilmente? Sim. Com base na legislação civilista? Aqui não, tá? É com base na responsabilização do Estado, tá? Aquele parágrafo 5º que nós temos lá na Constituição Federal. Pelo dano suportado por João. Beleza, a A está errada. B, deverá ser responsabilizada civilmente, de forma objetiva e nos termos da Constituição Federal, pelo dano suportado por João. A pergunta aqui é o seguinte, essa responsabilidade, ela é objetiva da concessionária nesse caso de furto? É sim, tá? A ementa do julgado não falou, mas os votos dos ministros deixavam claro e uma interpretação de como eles estão fazendo esse julgado também já deixava claro, porque o fundamento é justamente na responsabilidade objetiva do Estado que está lá na Constituição Federal. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa B. A alternativa C é a mesma coisa, mas fala que a forma é subjetiva. Não é, é
objetiva, tá? Nesse caso, quando falha o serviço de vigilância da concessionária de serviço público. D, não deverá ser responsabilizada. Errado. É responsabilizada sim, é o que o STF diz. E, não deverá ser responsabilizada civilmente nos termos da Constituição Federal, porque não integra a administração pública. Veja, não integra a administração pública é verdade, tá? Concessionária de serviço público não é administração pública, mas é aquele caso que você tem que estudar bem, você tem que conhecer com profundidade o direito administrativo. Não é porque não é administração pública que não responderá conforme a responsabilidade civil do Estado. Responderá sim. Por quê? Porque, embora não seja administração pública, está fazendo o papel do Estado quando recebe a concessão, a permissão ou a autorização para prestar o serviço público, tá? O nosso gabarito aqui é a alternativa B, beleza? Com isso, encerramos mais esse importante assunto. Convido você novamente a entrar lá no nosso Telegram, pegar os slides dessas e de outras aulas que estamos postando aqui no YouTube. É isso aí e vamos juntos!